Você sabia que nos Montes Urais, em 1999, 5 soldados entraram num túnel ferroviário abandonado e apenas um voltou? Os arquivos do regimento ficaram selados por anos, até que uma pasta amarelada vazou em 2006, trazendo à luz gravações, fotografias borradas e um único depoimento que nunca fez sentido. O que estava naquele túnel não foi registrado nos livros oficiais, e o que aconteceu naquela noite segue encapsulado em cheiro de metal, em sombras que não pertencem a este mundo. A estrada de terra que levava à entrada do túnel cortava florestas escuras, onde o vento carregava um odor de resina velha e de ferro úmido. A boca do túnel, encoberta por era e placas descascadas, parecia uma boca que exalava ar frio e doce como de câmara mortuária. Segundo relatos dos moradores da vila mais próxima, havia histórias de trabalhadores que sumiam décadas antes, vozes que surgiam do subsolo quando a neblina baixava. O pequeno destacamento que foi designado para a missão fazia parte de uma patrulha de engenharia do posto militar local. O comandante era Mikhail Petrov, 32 anos, veterano de pequenas operações logísticas, o sargento Ivan Morozov, 31, o cabo Dmitry Alexeev, 27, o soldado raso Sergei Kuznetsov, 23, e o médico do grupo Alexei Orlov, 25. Eles levaram lanternas de mão, capacetes com faróis fracos, cordas, rádios com baterias novas e uma câmera analógica esquecida em uma mala. A missão era simples e prosaica na superfície. Inspecionar o túnel para avaliar riscos e verificar restos de trilhos, depois marcar pontos para manutenção futura. Às 18 horas, com o frio começando a apertar e o céu tingido de cinza, o grupo acendia as lanternas e entrou. O som inicial era de água gotejando e de botas arrastando pó. O primeiro cheiro forte foi de mofo e metal aquecido pelo sol do dia retido nas rochas. Havia uma sensação de normalidade prática, o tipo de rotina que soldados aprendem a manter mesmo quando o corpo quer hesitar. Passo 1, falou Mihail no rádio. Recebido, respondeu Ivan com voz firme. Eles riam baixo, contavam trivialidades sobre comida de campanha, tentando afastar a ansiedade que nasce em lugares fechados. No começo, os sinais eram pequenos e explicáveis. Uma corrente de ar que soprava de dentro parecia deslocar folhas secas e fazer cair um pedaço de madeira. Provavelmente túnel ventilando, disse Dmitry, limpando a lente da lanterna. Um som metálico, como se uma chave tivesse caído longe, ecoou. Eles atribuíram ao velho maquinário enterrado. O terceiro homem do pelotão fotografava curiosidades nas paredes. Inscrições com nomes riscados há anos, símbolos que lembravam números e cruzes. Às vezes a câmera captava manchas que pareciam mãos. Tudo foi racionalizado. Horas se passaram, os minutos marcados apenas pela respiração condensada no ar frio. Às 2h47 da madrugada, o rádio estalou com uma frequência desconhecida, um sussurro que não era daqueles usados pela unidade. "Tem alguém aí?", perguntou Sergei, mais para provocar do que por medo. O sussurro devolveu sílabas incompreensíveis e uma risada baixa, como de alguém que mastiga palavras. O segundo sinal veio quando um dos homens encontrou algo deslocado. No chão, sobre um leito de pó morno, havia uma bota infantil de couro, pequena demais para qualquer trabalhador daquele túnel, com um nome rabiscado por dentro. A visão fez um silêncio cair mais pesado que a própria escuridão. Alexei tocou a bota com luva e sentiu um arrepio que subiu pela espinha, um aperto no peito que se espalhou como gelo. "Isso não deveria estar aqui", ele murmurou. O grupo tentou rir, dizer que era obra de vândalos, lembrança de mineradores, nada para se preocupar. Mas a câmera havia captado, além da bota, marcas novas na parede. Arranhões, como unhas profundas, que conduziam para uma bifurcação que nenhum mapa registrava. Quando Mikhail apontou a lanterna para o corredor lateral, a luz revelou sombras que se estendiam e encolhiam como se a própria pedra respirasse. Por um instante, todos sentiram um odor diferente, não de mofo, mas de algo mais doce e ácido, como sangue misturado com perfume velho. Era impossível ignorar. O terceiro sinal foi inegável. Enquanto avançavam, ouviram passos atrás, repetidos, fora de ritmo com os seus. "Quem está aí?", gritou Ivan, e o som bateu de volta, transformado, moldado como um eco que usava as palavras dos homens. "Ivan", a voz chamou, e era a voz de Ivan, mas abafada, distante. Eles pararam. A lanterna de Dmitry oscilou e, por um segundo, a luz mostrou uma parede coberta de rostos desenhados com carvão, olhos riscados, bocas fechadas em gritos. Um dos rostos correspondeu exatamente ao de Sergei. Os rostos não estavam ali segundos antes, agora olhavam fixamente imóveis. "Saiam", disse alguém quase inaudível. Mas sair não era tão simples. A escuridão atrás deles parecia sólida como uma porta fechada. Tiveram a sensação de que o lugar reformulava o espaço, esticando corredores, aproximando portas. O rádio voltou a chiar e, desta vez,
reproduziu a própria conversa do início, só que atrasada, repetindo um pedido de socorro que nenhum deles havia feito. Houve um falso alívio quando encontraram uma câmara maior, como uma velha plataforma de manutenção, com maquinaria oxidada e um óleo que cheirava a peixe e ferro. Riram, forçaram normalidade, comeram ração fria e comentaram sobre a superstição local. Mas ao acender a câmera para documentar a sala, viram na filmagem, atrás deles, por menos de um quadro, uma forma alongada pendurada na parede, como se parte da pedra houvesse sido esticada em pele. A partir dali, o transporte do terror foi rápido e preciso. As luzes começavam a falhar em pares, uma após outra, e o ar tornou-se denso, pegajoso. A respiração de Alexei soava alta, desesperada, enquanto ele tentava medir a febre de um de seus companheiros e encontrava a pele fria como se o sangue tivesse recuado. Em um corredor, alguém tocou algo que vibrou como se fosse tecido. "Está vivo", sussurrou Dmitri, mas a voz saiu trêmula. Um grito rasgou o túnel quando Ivan foi puxado para trás com força pelas próprias sombras, batendo contra a parede. Mikhael arrancou a corda e tentou segurar o sargento, mas as mãos desapareceram através de uma fenda que não existia antes. Havia um som de pele raspando pedra, uma mistura de arranhões e sussurros que deleitavam nomes e medos. "Não soltem", disse Mikhael, voz baixa, e então um silêncio que tombou como uma lâmina. O coração do horror foi para cima deles em ondas. Um deles foi arrastado numa sequência tão rápida que a lanterna ficou pendurada no ar, girando e projetando imagens tortas nas paredes, braços que surgiam de sulcos, bocas que se abriam em locais onde não havia rosto e olhos que brilhavam com um brilho oleoso. Alexei viu algo que lhe arrancou um gemido que não saiu mais tarde. Ele descreveu, em depoimento, uma coisa que se prendia às pessoas como membrana, uma pele que sugava os gritos e os tornava parte do túnel. Dmitri tentou apontar com a arma, mas o cano enferrujado estalou e se dobrou, como se a própria arma tivesse ficado mole nas mãos. O mundo reduziu-se a respirações e a luz das lanternas que tremeluziu como velas. Quando finalmente um deles conseguiu correr em direção à saída, havia apenas um. A filmagem encontrada mostrava passos desordenados na lama, uma mão que batia contra o entulho, e a figura que vinha atrás, sempre fora de quadro, sempre sugerida por sombras que se inclinavam. Ele emergiu ao frio da noite com roupas rasgadas, rosto pálido e olhos arregalados além do aceitável. No registro de rádio recuperado no posto, sua voz soou quebrada. "Tragam luz. Não, atrás." Depois disso, o único sobrevivente não falou por dias. O médico filtrou o que pôde do seu. Silêncio, marcas profundas nos braços, unha quebrada cravada sob a pele e um objeto estranho preso como um grão em sua unha, tecido negro e brilhante que parecia tecido de pedra. Fotografias amareladas mostravam a sua sombra esticada no chão como se fosse composta por muitas mãos. Nos arquivos, há uma última gravação do rádio, feita já fora do túnel, onde a voz do sobrevivente repete nomes que já não pertenciam a ninguém ali. E então, passando estática, uma voz que não era humana cantarolou aqueles mesmos nomes. As investigações oficiais disseram que foi uma tragédia causada por desabamento e pânico. Recomendaram reforço, pediram silêncio e registros médicos. Mas as evidências que sobraram contradizem a versão simples. A câmera devolveu imagens que comprovavam movimentos que não pertenciam a corpos humanos, gravações de áudio mostravam sussurros que imitavam vozes antigas, e uma bota infantil permaneceu presa às tábuas de uma antiga plataforma, intacta como uma lembrança. 3 das mochilas nunca foram encontradas. O sobrevivente foi transferido para tratamento psiquiátrico e depois liberado com documentos lacrados. Em depoimentos posteriores, ele desenhou mapas de corredores que não existiam e escreveu nomes de pessoas que morreram 100 anos antes. As noites na vila ficaram mais longas. Moradores ouviram batidas no fundo do vale, como se alguém quisesse ser lembrado. O detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando os técnicos que analisaram as fitas notaram que, durante as últimas gravações, mesmo com o sobrevivente já fora do local e a luz apagada, os rádios da patrulha captaram um padrão rítmico como passos que nunca cessava, andando de dentro para fora e de fora para dentro do túnel, como se algo estivesse a aprender a caminhar pela superfície. E nas margens de uma fita, a câmera registrou um quadro final. A parede do túnel coberta por fileiras de pequenas marcas, padrões repetidos como escrita, e no centro, um espaço limpo brilhante com a forma exata do corpo de um homem ausente. Até hoje, os moradores dizem ouvir, quando a neblina baixa, um som que não pode ser explicado nem pela natureza nem pelo homem, um arrastar que repete nomes esquecidos. Se algum dia você passar por uma entrada de túnel abandonado e sentir que a pedra olha para você, não entre.